Boa noite, queridos companheiros, muita paz, que Jesus nos ilumine. Vamos hoje trabalhar capítulo 5, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz o tema a melancolia. E o que seria essa melancolia? Melancolia é a vaga tristeza que se apodera do coração, quase que a maneira imperceptível, levando a pessoa a considerar amarga a existência. Ou seja, quando ela não é combatida no íntimo, pode desencadear o quê? Vários estágios de angústia profunda e leva à depressão. Por muito tempo, melancolia igual depressão. Era chamada depressão como se fosse melancolia. E nós sabemos que depressão ela é algo muito amplo. Numa pesquisa que nós estávamos observando, as mulheres, elas são as que possuem a maior tendência a ter depressão. A depressão ela precisa ser cuidada, também a melancolia, porque a melancolia, a tristeza profunda, a mágoa, aquele ressentimento que eu guardo no meu íntimo, ele pode ocasionar N problemas na minha existência, nos conduzindo à depressão. Daí ser sinônimo, melancolia, depressão. E o que esse abatimento muitas vezes revela para nós, meus colegas, meus queridos amigos? Revela o que para nós? Que através de pequenos contratempos, aborrecimentos do cotidiano, coisas simples, fúteis às vezes, corriqueiras, elas assumem o quê? Grandes proporções em nossa vida. É como se diz, falta aquela gota para o copo d'água transbordar. E quando a gota cai, o copo transborda. E fazemos uma tempestade com o copo d'água. Então, nós precisamos ficar atentos às proporções que todos esses sentimentos que guardamos dentro de nós podem ocasionar na nossa vida, na nossa existência. Outra coisa também que nos aborrece, levarmos uma bronca, um chamamento de atenção, tirar nota baixa. Ora, como os jovens, como as crianças ficam deprimidas, ficam melancólicas, tristes. Tem um caso real de uma criança de 3 anos, a professora dava estrelinhas, aquelas famosas estrelas do aluno 10, 9, e não deu para o menino. O menino tinha dificuldades, porque nós sabemos que uns aprendem com mais rapidez, outros com menos. E o que aconteceu? O menino hoje está com 7 anos e ele continua lembrando desse fato, que ele não ganhou essa estrela, se cobrando muito e teve que consequências sérias, inclusive os pais tiveram que buscar fonoaudiólogo para o menino, tiveram que buscar um psicólogo para atender essa criança por uma situação mínima para nós, mas para ele foi algo muito triste que ele guardou dentro de si, uma mágoa, que levou à melancolia e momentos, vamos colocar assim, de depressão. Então, nós precisamos ficar atentos. Outra coisa que a gente também precisa ficar atento, às vezes nos desentendemos com amigos, familiares e guardamos o ressentimento. Não vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para quem guardou. Então precisamos ficar atentos para não guardarmos esse ressentimento, jogarmos esse lixo na lixeira. Ou seja, cuidarmos do nosso corpo físico, porque esses sentimentos podem levar a consequências de doenças, que nós temos vários tipos de depressão, vários tipos, podem ser de ordem física, patológica, que são as doenças, mas de ordem espiritual.
não sou psicóloga, psiquiatra, não sou da área médica, mas nós vamos lendo, vamos compreendendo e uma coisa mínima, que para a gente é mínimo, para o outro é imenso, é grande, se torna um grande problema na vida do companheiro e também na nossa, se nós guardarmos dentro do nosso coração. Então não podemos, como se diz por aí, levar para o coração. Precisamos ter a nossa razão, o nosso sentimento, mas a nossa razão não nos faz bem, vamos deletar da nossa vida. Outra coisa que a gente percebe que qualquer motivo vai desencadear o quê? Esse estado de melancolia e essa tristeza, essas mágoas, essas desilusões, esses momentos que nós não entendemos. E precisamos combater esses momentos 24 horas em nossa vida. E como nós vamos combater esses momentos de melancolia, esses momentos de tristeza, esses momentos de desespero, que não sabemos como resolver aquela situação? Ou seja, nós precisamos identificar o agente causador daqueles momentos que nós estamos passando e precisamos atacar a raiz do problema e buscar a solução do mesmo. É fácil? Sabemos que não, mas nós temos antídotos para combater esses momentos de dificuldades. Antes dos antídotos, deixa eu narrar a história de um professor. Um professor muito preocupado com seus alunos, quando via seus alunos tristes, com semblante triste, preocupados, ele os chamava para conversar e perguntava a eles o que estava afligindo. E ali o jovem ou a jovem ia narrando. Mas eles se sentiam mal. Por que eles se sentiam mal? Porque estava sendo atendido pelo professor? Não, porque o jovem professor, devido a uma paralisia na idade da juventude, usava muletas. E em momento algum, ele estava triste, ele estava em estado de infelicidade. Pelo contrário, ele era um exemplo de resignação. Então, o que ele fez na sua vida? Que os seus primeiros sinais de melancolia, de depressão, que ele poderia ser melancólico, depressivo, agressivo com o outro, mas não. Ele usou de outra forma a sua enfermidade, o que ocasionou ele andar de muletas, aquela paralisia, para servir ao próximo. E quando a gente vê esses sinais de melancolia, com esse exemplo do professor, o que a gente pode entender? Que nós precisamos sair da nossa rotina, fazer algo diferente, sim, algo diferente da nossa rotina, que desejava há muito tempo fazer, mas nunca teve oportunidade de fazer. Sempre podemos fazer algo diferente em nossa existência, depende de cada um de nós. Outra coisa, devemos nos dedicar com alegria ao nosso próximo, sem exigir absolutamente nada. O Espiritismo nos traz esse ensinamento, nos mostra que a caridade, acima de tudo, servir o outro sem esperar algo em troca, que uma mão dê sem a outra saber. Então, nós precisamos estar sempre prontos para o outro. Nós temos outra história muito interessante do escorpião e o sábio. No rio, o sábio e o seu discípulo estavam lá conversando e de repente o escorpião ia se afogando na água. O sábio foi salvá-lo. O que o escorpião fez? Sua defesa, picou o sábio. Mas ele insistiu, foi salvar de novo aquele animal que ali estava se afogando e foi picado de novo, e assim a terceira vez, até que salvou o animal. E o discípulo não entendeu nada. Como aquele homem ia salvar um animal que estava picando todas as vezes que ele ia salvá-lo?
E muito simples. O que o sábio lhe respondeu? Tentemos nos colocar na posição do salvador e não de afogado. Que a missão do escorpião é se defender e picar o outro, mas a missão dele é servir ao outro. O sábio serve ao outro. Então não importa se era aquele animal, não importa se é o nosso companheiro de jornada, o nosso familiar. Então nós estamos prontos a servir. Porque quando estamos prontos a servir, nós não nos sentimos ociosos, nós não somos solitários. Nós estamos sempre no trabalho do bem, trabalhando. E toda vez que ajudamos, que salvamos, não temos tempo para quê? Não temos tempo para tristeza, para as mágoas, nem energia, nem disposição para nos deixarmos afogar em todas essas mazelas. E tudo isso que nos faz mal. Na melancolia, na depressão, nós conseguimos vencer todos esses sentimentos, mas estamos, o que, companheiros? Trabalhando no bem. Outra coisa, devemos adquirir nossos conhecimentos, estudar sempre, leituras, buscar novas amizades, amizades sadias, aquele bate-papo, aquela conversa agradável. Precisamos buscar momentos de felicidade que tivemos em nossa vida e adquirir novos momentos de felicidade. Precisamos trabalhar em nós. Devemos dizer sempre não à melancolia, à depressão, vencendo sempre essa tristeza que às vezes nos assola. Também a oração, orar 24 horas é muito importante. O religar com Deus, a nossa ligação com Deus, o nosso pensamento sempre no bom, no bem. Exercitar-se, estar trabalhando, exercícios, uma caminhada nos faz bem. Aceitar-nos, conhecer-nos, o nosso interior. Precisamos aceitar nossas limitações, nossas falhas. Precisamos servir sempre como os exemplos que já coloquei. Explorar os nossos talentos. Todos nós temos um talento, todos nós somos importantes, mas precisamos despertar esses talentos. Outra coisa também, precisamos desempenhar algo junto à família, à coletividade. E a felicidade do presente ou do futuro depende do cumprimento da nossa tarefa, com alegria sempre. E o livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no capítulo 5, item 25, o Espírito François, ele nos traz, com esse título, Melancolia, uma mensagem com 2 parágrafos sobre o tema, mas de suma importância para o fechamento do nosso trabalho. Vou ler o 2º parágrafo, que diz assim: crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Sejamos fortes, otimistas, estarmos sempre no bem, alto astral, pensamento voltado a Deus, ao trabalho no bem. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Então, precisamos cuidar do corpo físico, mas precisamos cuidar do nosso espírito. Precisamos cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Precisamos cuidar do nosso interior. Lembrai-vos que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais, seja vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se
sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Então, François Bordels. Então, queridos amigos, companheiros, vamos cuidar do nosso corpo espiritual. Vamos nos cuidar, vamos ficar atentos a todos os sinais, porque a melancolia nos dá sinais, a depressão nos dá sinais. E nos primeiros sinais, vamos utilizar os antídotos, vamos ter força, porque nós temos uma missão a cumprir e recebemos essa missão de Deus. Sabemos que somos corpo e espírito, o perispírito está interligando ambos, mas precisamos tratar das doenças da alma. Então, essas doenças precisam ser tratadas com muita atenção, com muito cuidado. E essas doenças podem ocasionar as doenças patológicas, as doenças físicas. Então, sejamos firmes, pensamentos para o alto, prece 24 horas, vigilância 24 horas, boas amizades, boas leituras, trabalho sempre no bem, para vencermos a melancolia, para vencermos a depressão, para vencermos todos esses males e mazelas e que possamos vencer o nosso orgulho e egoísmo. Muitas vezes deixamos que o orgulho e egoísmo tomem conta das situações e com isso só nos fazem o mal que não precisamos cultivá-lo. Precisamos aprender a banir esse mal da nossa existência e aproveitar a encarnação que Deus nos deu de presente. Muita paz, muita luz, que a nossa caminhada seja uma caminhada de esperança, de força, de coragem, de fé, sempre no trabalho do bem e vencendo as tristezas, as mágoas, as dores, os sofrimentos em nossa jornada. Muita luz.